Aleluia! Aleluia! Aplauda mais forte o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de honra, de glória, de todo louvor, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem cuidado da sua família. Aleluia! Bom dia, povo de Deus. Tenha certeza que você chegou para um fim de semana neste lugar que vai marcar a história da sua família. Amém? Por isso não perca a oportunidade, um instante sequer, de mergulhar nessa presença e de absorver tudo aquilo que será inserido em nossas vidas, em nome de Jesus. Comece a declarar palavras de adoração, de gratidão ao Senhor. Abra a tua boca, deixa fluir no teu interior palavras de gratidão a Ele. Nós te adoramos, te bendizemos, Pai, por tudo que tu és. Essa manhã nós te adoramos, declaramos que tu és santo, que tu és bem-vindo aqui neste lugar. Vem inundar os corações aqui, Senhor. Cante. Santo Espírito, és bem-vindo vem inundar, encher este é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e as vergonhas desfaz. Tua presença. Cante, não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, Senhor. Vamos provar o quão real, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar a tua glória e vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Declare isso para sua família nessa manhã. Declare isso para sua família nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Senhor, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Entregamos tudo ao Senhor nessa manhã. Oferecemos nossas vidas, nossas famílias, tudo que temos, tudo que somos, sentimos, pensamos, entregamos a Ti, Senhor. E o nosso clamor nessa manhã, Pai, é que o Senhor receba a nossa adoração. Ah, Pai, de homens e mulheres que se entregam ao Senhor, que se rendem, que desejam, Senhor, ansiosamente estar contigo, que tem prazer na Tua presença, Pai. Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso,
vaso aos seus pés. Aleluia, adore ao Rei. Aos pés do meu amado, aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Jesus, meu perfume, seu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Aos seus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado, eu quebro meu vaso. Aleluia. Eu quebro. Você pode nessa manhã entregar o seu melhor perfume ao Senhor. Você pode entregar o seu melhor a Ele, por tudo que Ele tem sido. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Vamos aplaudir o nosso Aleluia. Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Celso. Aleluia. Mais forte para o nosso Deus, irmão. Ajuda aí. Oh Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Senhor é o olheiro. Nós nos colocamos à disposição do Senhor. Não importa o preço do perfume, nós queremos adorar, derramar o perfume aos teus pés, e te adorar, e te adorar, e te adorar. Glória a Deus, irmãos. Quero chamar o meu pastor, o pastor Daniel, a igreja Pau do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, queremos te louvar, te agradecer, Deus, pela vida desse profeta, desse homem de Deus, desse amigo, desse pai que o Senhor tem nos dado, ó Deus, que o Senhor tem usado para nos mentorear, nos discipular, para falar em nosso coração, para ser voz profética sobre as nossas vidas, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui nessa manhã. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor conta conosco, o Senhor conta com a família. As nossas famílias são famílias poderosas, são famílias, ó Deus, cristãs, são famílias, ó Pai, ó Deus, levantadas pelo Senhor para estabelecer o Teu reino, Deus. Abençoe, ó Deus, o Daniel, a Neiva. Abençoe a Késia, o Jonathan, a Rebeca. Abençoe o Arthur, ó Deus, o primeiro netinho deles. Enfim, Deus, que a Tua bênção permaneça sobre esta casa, este lar, esta família, sobre o pastor Edmilson, a igreja em São Bernardo, Senhor. Abençoe os discípulos do Teu servo, na qual eu me incluo, ó Deus, e me coloco debaixo dessas mãos. Nos abençoa, seja conosco. Teu povo está sedento aqui nessa manhã.
Teu povo está com o coração sensível, coração, ó Deus, pronto para receber a semente, para receber a palavra. Essa palavra vai, ó Deus, fazer um reboliço santo dentro de nós, vai mexer com a gente, ó Deus, vai nos desafiar, vai nos impulsionar, vai nos edificar, vai nos exortar, enfim, Deus vai falar conosco. Eu abençoo o teu povo, teus filhos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Podemos aplaudir o nosso Deus, irmãos? Pastor, fica à vontade. Aleluia. Bom dia, gente. Glória a Deus. Você que manda aqui. Só um recadinho. Tem uma tarefa preparada para as crianças, né? A pastora vai, por favor, as crianças seguem aqui a pastora. Isso, amém? Glória a Deus. Gente, Bom dia. Deus abençoe. Desculpa. Bom dia. Vamos sentar? Abra a sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 11. Obrigado. Como nós vamos ter 4 períodos juntos aqui, eu queria começar hoje sobre vencendo as crises da família, né? E Oi? Você vai falar sobre isso também? Que legal. Então, nós não conversamos não, né? Eu tento não interferir no que ela vai pregar. Eu vou ministrar agora de manhã aqui, né? E assim que eu terminar aqui, provavelmente eu não vou estar mais aqui, né? Nós temos lá na igreja uma escola de música, escola ministerial de música. Nós estamos lá com quase 90 alunos lá na escola. Então é uma escola, o objetivo da escola é treinar os atuais, né? E nós temos 3 matérias lá, né? Que é aula de prática musical, teoria musical e teologia da música, né? Então é quase a tarde toda e eu tenho que dar aula à tarde lá. E eu sou o diretor da escola. Então nós estamos assim preparando uma geração, né, acho que toda igreja tem muita dificuldade com música, né, sei que eu digo, né, de não ter pessoas preparadas, e a gente ficar assim, são poucos que têm uma condição melhor, né, e que tem um conhecimento musical, aquela coisa toda, e eles normalmente ficam muito sobrecarregados, né. Então a gente resolveu montar essa escola e graças a Deus está bombando lá, né. Então eu vou ter que estar lá à tarde, mas à noite eu vou trazer uma parte da nossa equipe de música para tocar junto com o Steve aqui hoje à noite. E os meninos que estão acostumados a tocar com ele, né? Então vai ser um tempo muito precioso. Amém? Repete comigo. Crise na família. Como vencê-la, né? Provérbios, livro de Provérbios, texto básico é esse. Provérbios 11, 29. Provérbios 11, 29. Tem aqui? Então, todas as famílias da Bíblia, assim, normalmente a gente tem uma perspectiva assim, muito humana, de quase tudo a respeito de família, e a gente pega muito o argumento humano,
E isso me incomoda muito em quase todo mundo que fala sobre isso, né? Então, pega aquelas coisas, tem algumas frases que virou frases de efeito, né? E de alguns homens assim que são muito usados por Deus, né? O pastor, o Cláudio Duarte, que ele satiriza às vezes situações dentro da casa, dentro de um casamento, mas ele torna, ele não satiriza, ele deixa a coisa um pouco mais leve, porque é um assunto muito pesado, né? E eu, assim, às vezes eu me preocupo um pouco com a falta de embasamento, de fundamento bíblico, de quase tudo que as pessoas falam na igreja hoje. Então, vai falar de família, muito humano, né? Vai falar de relação, às vezes esse tipo de seminário sobre família, sobre casamento, fica muito focado na área sexual, que é uma área bem nevrálgica também, na vida de casais, né? Não sei se você sabe que existem alguns problemas que trazem muita crise dentro do casamento, né? O primeiro delas é sexo, né? Quando ele é ruim, né? Do ponto de vista de Deus, né? Segunda área é dinheiro, né? A falta de dinheiro, a gestão errada de dinheiro, né? E a terceira coisa é a incompatibilidade de gênios, né? Que são as coisas mais gritantes assim dentro de um casamento, dentro de uma família. E a incompatibilidade envolve os atritos dentro da casa, né? As agressões, que às vezes não são agressões físicas, mas são agressões verbais, né? Onde as pessoas falam coisas que não devem falar, falam do jeito errado, da forma errada, e vai gerando fissuras na alma das pessoas, né? E algumas dessas coisas jamais se recuperam, né? A Neiva estava ministrando uns dias atrás, foi em Campinas, bem? Foi aonde? Em Fortaleza, né? Foi lá em Fortaleza, a gente estava ministrando lá. E ela falou de um casal assim, imagina, casal casa, né? Claro, casal casa. O casal casou e chegou na noite de núpcias, né? 2 crentes, né? E ela se preparou para aquela noite, chegou, vestiu uma camisola bem bonita, toda, né, prateada, né? Aí ela chegou assim, tipo mulher fatal, né? Na hora do vamos ver, né? E aí, meu bem, o que você achou? O cara muito gozador, até amigo da gente, né? Fausto. E ele falou assim, nossa, está parecendo uma astronauta. Você parece... Quebrou o negócio. Mas imagina. Mas aí não é o... E ela ficou muito chateada com aquilo. Quase 15 anos depois, nós estamos numa mesa, jantando, eu, a Neiva, mas o Fausto, a esposa, né, a Mônica, e o Robinho e mais a Juliana. Nós 3 casais, né? E de repente, quando tocou nessa coisa, ela soltou isso 15 anos depois e começou a chorar na mesa. Então tem coisas que são ditas, são faladas, que as pessoas não percebem, né? Isso gera muito transtorno, né? Transtorno familiar, gerando crise, muita crise, né? E é por isso que esse texto aqui, ele é muito legal, porque ele diz assim: quem causa problema à sua família herdará somente vento. Quer dizer, é um provérbio de Salomão que ele afirma que, assim, quando esses problemas familiares que vão sendo causados dentro de uma casa, ele não traz prosperidade, pelo contrário, ele impede a prosperidade de uma casa. É como o livro de Pedro diz assim, que os maridos devem tratar as esposas, né, com dignidade, né, com respeito, né? Aí ele diz assim, não tratem elas asperamente, rispidamente, grosseiramente, estupidamente, né? Mas ele diz assim, porque elas são
participantes da mesma graça que vocês. E ele termina assim: para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então, tudo em torno da nossa vida, o plano de Deus, em toda a Bíblia, ele começa a partir de uma família. É sempre de uma família. Sempre de uma família. Né? A crise dentro de um casamento, ele vai interromper o projeto de Deus. Sempre é assim. Foi assim com Adão, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com José. Todos esses homens, eles têm um destino, têm um propósito. Deus tem um plano para a vida deles. E um propósito na terra, né? Para eles cumprirem na terra, desde o Adão. Né? Deus, quando chega para Abraão, fala assim: Abraão, olha, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar? Eu vou amaldiçoar. Não, é isso aí, vocês sabem. É isso aí, né? É isso aí, você entendeu, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. É isso aí. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E termina assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você percebe lá quando Noé, vou falar isso talvez amanhã ou amanhã à noite, né? Noé, pare para pensar, meu irmão, aquele homem, ele recebe uma palavra, né? Uma palavra poderosa, ele recebe um destino. E Deus fala assim para Noé, fala assim: Noé, eu vou acabar com o mundo, ele vai terminar em água. Então você constrói uma arca para mim. E Noé começa a construir uma arca. E ele não constrói essa arca sozinho. Mas a construção da arca foi fruto de uma visão louca. Pare para pensar. Era uma coisa assim, louca, totalmente louca. Primeiro, o mundo terminar em água. Nunca havia chovido na terra. Na mente das pessoas, impossível isso. E Noé, ele passa 100 anos construindo uma arca. E ele não construiu essa arca sozinho. Quando ele entra na arca, ele entrou com toda a sua casa. Provavelmente a família teve com ele o tempo todo construindo a arca, batendo prego, betumando a arca. E sabe quanto tempo durou isso? 100 anos. 100 anos. Os filhos construíram, os filhos seguiram esse homem. Por que que os filhos seguiram? Por que que a família seguiu uma pessoa dessa? O que faz uma família seguir um homem de Deus? O que faz uma família não querer seguir o próprio pai? Não querer seguir a visão do pai, o sonho do pai? É uma coisa contraditória isso, na verdade, irmãos. Vocês conseguem entender? Porque não tem como você desassociar uma coisa da outra. Não tem como você tirar uma coisa da outra, né? Quando os filhos são pequenos, às vezes a gente era muito criticado, porque a gente era muito duro com os meninos, firme com os meninos, né? E a gente, às vezes, eu nunca pensei nos meus filhos para mostrar para as pessoas que eles eram bonzinhos. Eu sempre pensei no futuro deles, no que eles poderiam se tornar, no que eles viriam a ser. Tudo aquilo que a gente gera nos filhos hoje, o que a gente gerou nos nossos filhos lá atrás, desde a nossa vida com Deus, desde do nosso relacionamento com Deus, de inspirar eles a querer isso, né? Tudo aquilo que a gente plantou lá atrás, a gente colhe hoje. Todos eles são adultos. Eu tenho uma filha casada, já é mãe, né? Eu tenho um filho de 24 anos de idade, né? E uma menina de 17 anos de idade, que vai fazer 18 agora. Então, a gente, assim, quando a gente olha para o futuro, a gente nunca pensa na formação dos filhos, pensando no futuro deles. A gente sempre pensa
em fazer bonito para as pessoas. Aí quando a gente percebe, lá na frente, nós não temos filhos que servem a Deus, que amam a Deus e que seguem a Deus. E o culpado disso fomos nós. Então tudo que sua família é hoje é fruto daquilo que você não plantou lá atrás. Então toda a disciplina que a gente teve dos nossos filhos, né? Toda ela, a gente era sempre muito rígido, né? De chegar com uma coisa que não era deles em casa, né? De fazer devolver, de chegar com uma caneta que não era deles, assim, você vai devolver. Aí eu achei, se você achou, alguém perdeu. Então você não achou nada, alguém perdeu isso. Isso não caiu do céu. Alguém perdeu isso. Então você vai devolver isso, né? De achar um óculos Dolce & Gabbana, um shopping de rico. Eu achei, a minha menina achou, estava junto comigo, a Késia, achou o óculos, um óculos caro, né? De marca, original. Ela falou, olha papai o que eu achei. Eu falei assim, você vai devolver isso lá na administração do shopping. Você vai fazer uma ocorrência lá e dizer que você entregou isso lá. Papai, mas não vão entregar. Eu falei assim, o problema é de quem não entregar. Você vai entregar. Você vai fazer certo. Então essas coisas, elas sempre afetam, né? As nossas atitudes positivas afetam a vida dos nossos filhos, as nossas atitudes negativas também afetam a vida dos nossos filhos, vão deixando sequelas na vida do filho. Por isso que a Bíblia diz, o que perturba a sua casa, o que gera problemas na sua casa vai herdar o vento. Quer dizer, o final da vida da pessoa é nada, absolutamente nada. E alguns desses pais terminam a velhice, os seus dias, sozinhos, sem os filhos. Ninguém quer estar perto de alguém assim. E eu queria que você pudesse pensar nisso, sabe, irmãos? Porque desde a criação de todas as coisas, a família, ela é o alvo do diabo. É um alvo do diabo, né? Hoje, quando você manda um filho para o colégio, você corre um grande risco. Estava conversando com alguém essa semana lá da nossa igreja, de um menino que era supervisor de célula, menino cheio de Deus, passou em medicina na USP, foi fazer faculdade na USP. No 2º ano de medicina, ele já não ia mais à célula, não supervisionava mais, não queria liderar mais, estava muito sobrecarregado. No 3º ano, ele assumiu que ele era gay. Assumiu isso. Então, toda a estrutura educacional do Brasil hoje, falam tanto sobre isso, ela é toda voltada para a ideologia de gênero. Toda voltada para a ideologia de gênero. Então, a possibilidade do seu filho ir para um colégio e se tornar uma bichinha, é isso aqui. Ou se tornar rebelde, é isso aqui. Então, se a gente não forma direito, nós não levamos a sério a nossa vida com Deus, se a gente não leva a sério o Evangelho, se a gente não leva a sério o nosso casamento, nós vamos produzir essas coisas dentro da nossa casa. Nós vamos gerar esse tipo de comportamento, é como a Bíblia diz. Isso vai perturbar a família, porque perturba a família, né? Dívida perturba a família, falta de dinheiro perturba a família, incompatibilidade dentro da casa perturba a família, a gritaria, a violência doméstica perturba a família. Tudo isso gera muita disfuncionalidade. E eu penso, sabe, irmão, que toda crise ela tem o objetivo de tirar a família do plano eterno de Deus. Não tem como você desassociar o plano de Deus para a sua vida, a sua família. Não tem como.
porque você pode perceber que todo o plano de Deus, desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, Deus tinha um plano, um único plano. Desde Adão, Abraão, Isaac, quando Deus promete para Abraão, Ele falou assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Você percebe? Não é uma questão de Abraão, é uma questão de um plano maior de Deus, que era estabelecer uma nação chamada Israel na terra. Só que esse plano chama-se, é um plano geracional. É um plano que ele vai, para ele ser estabelecido, ele depende dos pais ensinarem os filhos, dos pais e dos filhos aprenderem, se tornarem pais e ensinar os seus filhos. É uma coisa geracional. Você entende o que eu estou dizendo? Quando Deus chama Abraão, Ele não chama Abraão para estabelecer uma nação. Abraão, Isaac, ele foi uma semente para um plano maior. Você entende o que eu estou dizendo? Uma semente. Então, quando Deus pede Isaac lá no livro de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis, ele não é o Isaac que Abraão está dando, é uma nação. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Quer dizer, você percebe? Começa em Abraão o plano de Deus, mas ele não termina em Abraão. O sucesso do estabelecimento do plano de Deus vai depender desse cuidado geracional que vai passando de pai para filho, do cuidado que esses homens tiveram ou não tiveram com a família. A perpetuação das coisas, a perpetuidade de tudo, da igreja, são as gerações futuras. Tudo depende disso. Então, quando a gente fala em discipulado, meu irmão, nós não estamos falando de discipulado para manipular uma pessoa. Discipulado tem o objetivo de botar a pessoa no destino de Deus. Aonde ele vai passando isso para o filho, e o filho aprende e passa para o seu filho, que aprende, que passa para o seu filho. O evangelho só chegou até nós hoje, porque ele foi passado de geração em geração. E isso, nesse sentido, o plano de Deus depende da família. A disfuncionalidade familiar, ela sempre vai comprometer o projeto de Deus. A disfuncionalidade dentro de uma casa, quer dizer, quando os papéis são errados, quando o marido não cumpre com o papel dele, e a mulher não cumpre com o papel dela, e os filhos não cumprem com o papel deles como filhos, e os pais não cumprem o papel deles como pais, isso vai comprometer, isso chama-se disfunção familiar. Então, essas coisas, nós precisamos pensar seriamente nisso. Você pode entender, sabe? Abraão recebe uma promessa. Mas a promessa, não somente a promessa de ser uma grande nação, mas a promessa de entrar numa terra foi dada para Abraão. Mas ela foi cumprida em Josué. Quantas gerações depois? Não era uma questão de dinheiro, era uma questão da bênção. A briga de Jacó e Esaú era em função de quê? Da bênção, do cumprimento da promessa, da extensão daquela promessa, que ele receberia do pai. Se você parar para pensar em termos, pensando friamente, o que Jacó recebeu do pai? De bens? Nada. Quem ficou com o dinheiro foi Esaú, porque Esaú ficou na casa do pai. Quem recebeu a herança foi Jacó. E a herança era a promessa. Aleluia. Aleluia, irmãos. E isso foi passando de pai para filho. Abraão recebe. Você não está cansado, não? Então, mas isso depende do quê? De treinamento, de condicionamento. Você condiciona todo dia. Você condiciona o filho a amar a Deus, como você condiciona um filho a odiar o Evangelho. Você condiciona isso. Então, tudo na Bíblia, meu irmão, tudo. Você pode perceber que
todas essas famílias, todas elas, todos os patriarcas, o ponto nevrálgico deles não era fora, não era o propósito, não era o destino, era a casa. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel dentro de uma casa. E eu penso, sabe, uma dessas, eu enumerei aqui 6 coisas, que eu chamo isso, que são disfuncionalidades familiares, né? Essas disfuncionalidades, assim, elas trazem muita crise, né? Ela é quando isso não existe dentro de uma casa, né? Ela vai trazer muita crise. O primeiro delas é a falta de entendimento dos papéis familiares. É quando as pessoas não entendem os seus papéis, suas funções dentro de casa. O marido não sabe qual é o papel dele, a mulher não sabe qual é o papel dela, o filho não sabe qual é o papel dele. Quer dizer, aí fica um intervindo na função do outro. Você vê em tempos modernos, mulher mandando dentro de casa, né? Criança mimada, mandando nos pais, controlando a família. Meu irmão, eu penso assim, eu estou com 57 anos, vou fazer 58 anos de idade. Daqui 2 anos eu estou com 60 anos. A gente é da velha guarda, eu e a Neiva. Eu sou pastor há 30 anos. Nesses 30 anos, assim, como que a igreja evoluiu e involuiu. Você percebe que hoje os pais não sabem educar filhos, não têm controle sobre os filhos, não sabem disciplinar filho, porque tem uma confusão muito grande. É criança mandando nos pais. Nós temos uma célula lá em São Caetano, né? Uma das nossas células, eu cuido de uma célula hoje, né? E apesar de supervisionar, né, quase 60 células, né, da minha responsabilidade, né? Então, eu cuido de uma célula. E de repente, a minha célula é só gente nova, gente que está começando no Evangelho agora, está aprendendo o Evangelho, as coisas do Evangelho. E tem um casal e tem um menino, né? E o menino, assim, sabe o menino que não sabe o lugar dele? Ele entra na conversa de adulto, ele invade a conversa de adulto, ele não sabe quando ele tem que falar, quando ele não tem, ele interfere e ninguém fala nada, a mãe não fala nada, né? Ele simplesmente fala, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e quero ir embora, e quero ir embora, e quero ir embora. Ele tira todo mundo da célula, leva todo, porque ele quer, e ele manda na família. O menino, quantos anos tem ele, nego? 8 anos de idade. Pelo amor de Deus. Então, isso é uma disfunção. É uma disfunção. É uma disfuncionalidade absurda isso. Porque as pessoas não sabem qual é o papel delas. Em tempos modernos, tem mulheres que ganham tanto quanto o marido ou mais do que o marido. Mas porque ela ganha mais, a liderança da família não é dela. Porque ela põe mais dinheiro dentro de casa, não quer dizer que a liderança é dela. E não quer dizer que ela tem que controlar o dinheiro dela. Isso é uma disfunção. E acaba mandando em todo mundo, controlando todo mundo, humilhando às vezes o marido, né? E isso é uma coisa, quer dizer, é a falta do entendimento dos papéis dentro da família. Qual o papel do homem? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Criar os filhos na disciplina e no temor do Senhor. É o papel. Qual o papel da mulher? Obedecer ao marido. Qual o papel dos filhos? Honrar os pais. Qual o papel dos pais? Não provocar ira nos filhos. Meu irmão, porque é uma coisa, você percebe, em nome da autoridade,
Tem pais que deixam marcas terríveis. O filho não conversa com o pai, não fala particularidade, peculiaridade. Meu menino tem 24 anos, ele está gostando de uma moça. E ele demorou um tempo para falar comigo que ele estava gostando da menina. E ele falou, pai, vamos ter um tempo nós. E quando ele pede um tempo assim, só nós dois, é porque ele quer compartilhar alguma coisa. Ele falou, pai, eu estou meio sem graça, estou meio com você e tal. Eu falei, mas por quê, bro? Sou seu amigo, cara. Eu quero teu bem. Ah, pai, você sabe que eu já errei muito, né? Eu falei, sei. É porque eu estou gostando da Vitória. Aí eu gelei. Vitória, quem é Vitória? Quem é Vitória? Quem é? Eu falei, lá de Barbacena, de Minas Gerais. Eu, graças a Deus. Nora boa é nora longe. Eu estou falando no sentido que é uma menina, é homem. É menina. Dá menos estresse. Né? Que a minha preocupação com ele é tanto quanto com as meninas. Eu falo com ele direto. Eu falo assim, ó, não esculacha a filha de ninguém para ninguém esculachar a tua irmã. Você precisa agir com seriedade com a filha dos outros. Você tem irmã. Vocês entendem? Quando os papéis estão invertidos, a mulher no lugar do homem, o homem no lugar da mulher, né? Ele é o cabeça da casa, mas tem casa que a cabeça é ela. Tem lugar que a cabeça é o filho. Então, a disfuncionalidade é um problema. Segundo problema que gera crise na família é a falta de comunicação familiar. É quando não há diálogo dentro de casa, quando as pessoas não conversam, não sentam para conversar. Ou quando as pessoas têm medo de conversar porque já sabem aonde a conversa vai dar. Sabe aquele estigma que algumas pessoas, alguns pais, falam assim, meu pai não vai me ouvir, minha mãe não vai ouvir, meu marido não me ouve. Porque a pessoa ela já prevê uma reação agressiva, violenta, estúpida, né? Inconsequente às vezes. Então, a falta de comunicação são aquelas coisas de não sentar para conversar, não sentar para resolver os problemas, né? Primeiro ouve, então você senta, ouve tudo que você tem que ouvir, né? E depois fala tudo que tem que falar. A falta de comunicação é uma coisa que problemas que vão ficando dentro de casa e que ninguém conversa nada com ninguém, não dialoga, não senta, mesmo que doa, né? A ferida às vezes gera um estresse, mas quando você aprende a ouvir, né? Eu e a Neiva, nós vamos completar 30 anos de casado, né? Em janeiro desse próximo ano, né? E é engraçado que nesse tempo a gente aprendeu, às vezes não é que a gente melhora, a gente aprende a lidar com o outro. Você aprende a respeitar o limite da pessoa. Você sabe eu sei o que desagrada a ela, eu sei o que não deve falar, eu sei o como não se pode falar. Isso é comunicação. A hora de falar, né? O tempo de falar. Então, a falta de comunicação é um problema. Terceiro lugar, que é um problema dentro da crise, a falta da centralidade da palavra de Deus norteando a família. E quando eu falo da falta da centralidade da palavra, é de sentar em volta de uma mesa para estudar as Escrituras, fazer um culto doméstico semanalmente, pelo menos uma vez por semana, sentar para compartilhar com a família, sentar para orar junto com a família,
E hoje tem N literaturas, né? Da importância de você sentar em volta de uma mesa, de você conversar em volta de uma mesa, né? De você ensinar a família em volta de uma mesa, né? Compartilhar a palavra, né? Estudar a palavra junto com a família, fazer culto doméstico pelo menos uma vez por semana. Então, porque quando a palavra é tirada de dentro da nossa casa, os valores, os nossos valores, eles vão tomando lugar daquilo que é um princípio de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, a palavra de Deus, que tem que ser o ponto central de tudo, é o que tem que nortear a nossa vida, é o que tem que nortear os nossos relacionamentos, é o que tem que nortear a criação de filho, é o que tem que nortear o nosso projeto de vida, a nossa prioridade de vida, em todos os sentidos, é a palavra. Mas você percebe, a maior parte das famílias hoje não fazem isso, não tem tempo para isso. Então, no norteio, eu ouvi uma expressão do meu menino, né? Esses dias a gente sentado, tinha acabado de ter uma célula dentro da minha casa, né? De jovens e adolescentes. Eu cheguei, estava um burburinho, né, bem? Eles falando de fantasma, né? Jovem, todo mundo novo na fé, né? Eles conversando sobre fantasma existe, que tinha medo disso, que tinha medo daquilo. Aí entramos, eu e a Neiva, a gente estava chegando na célula, né? De supervisão, morreu. Chegamos, aí o Jonas falou assim, chegou quem faltava chegar, porque ele sabe tudo. Meu pai vai responder essa pergunta legal para vocês. Aí sentamos e fomos compartilhando. Agora, o que me chamou a atenção é a deferência que ele tem para com relação a gente. Né? E meu pai só conversa na Bíblia. Tudo tem um princípio da Bíblia, tudo tem um valor da Bíblia, né? E é verdade, irmãos, porque a vida da gente, ela tem que ser pautada nisso. Não precisa levantar a mão, né? Porque eu já sei quase a resposta de quase todos aqui. Quem faz isso toda semana com a família? Não precisa levantar a mão. Às vezes a gente não entende porque que os problemas dentro de casa vão se avolumando, né? A gente já teve reunião doméstica na nossa casa, de eu tocar num assunto. A Rebeca é a única que não aguenta a pressão, né? Ela já sabe, Deus já falou com meu pai. Deus falou com meu pai. Então eu vou logo confessando, viu, pai? Eu quero contar o que eu fiz. Por quê? Por causa dessa centralidade. Da gente sentar toda semana, né? De ter a palavra de Deus, os valores de Deus, né? Você percebe quando a pessoa quer sair de casa e a gente vive isso, quase que, porque nós somos incompatíveis. Não é por causa de um princípio, é porque a gente não deu certo. Então, porque a pessoa está firmada em cima de uma coisa que ela acha, uma coisa que ela quer, e não em cima de um princípio. Então, é a terceira coisa. A quarta coisa que eu entendo, sabe, irmão, que traz disfuncionalidade familiar, é a falta de tratamento no caráter da família. É quando os problemas de caráter da família não são tratados. Quando os problemas de caráter dos filhos não são tratados. Quando os problemas de caráter de um marido não é tratado, da mulher não é tratado. Essa falta de tratamento no caráter dentro da família é uma coisa que traz disfunção. Então, porque a pessoa vai passar o resto da vida, você casou comigo sendo assim, e você vai ficar esse idiota, essa palhaçada o resto da vida, porque você nasceu assim, pô. Porque a pessoa pensa assim. E acaba nunca tratando as coisas
como precisam ser tratadas. Então, pare para pensar, meu irmão. Olhe, lembra quando a Bíblia diz, tem uma coisa que eu acho interessante, que na Escritura, o sacerdote Eli, ele foi reprovado como sacerdote. Ele era um ótimo líder, um cara extraordinário, foi sacerdote em Israel 40 anos. Quer se espantar? Ele foi o discipulador de um profeta chamado Samuel. Ele foi o homem que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Ele foi o homem que lembra quando o Senhor começa a chamar Samuel lá, lembra? Samuel, Samuel, Samuel vai na beira do sacerdote, você me chamou. Agora, pare para pensar, meu irmão. Ele falou, não te chamei não, volta a dormir. Aí vai na terceira vez, o Senhor tornou a chamar Samuel. Samuel vai lá na casa, você me chamou? Ele falou assim, não te chamei. Na terceira vez, quando o Senhor chama Samuel novamente, vocês lembram disso? Quem lembra? O sacerdote sabia dizer, sabia ou não sabia? Aí ele disse assim, meu filho, a próxima vez que você ouvir essa voz, você vai dizer assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia, aleluia, irmãos. Agora, meu irmão, quem era Samuel? Samuel era filho de uma mulher estéril. Essa mulher promete o filho ao Senhor e entrega o filho na mão de um líder. Ouça isso. Ei, entrega na mão de um líder. Quem era o líder? Eli. Você teria coragem de entregar o seu filho na mão de um líder que não consegue cuidar dos filhos? Às vezes você faz isso. Você lidera os outros, mas não consegue liderar a tua casa. Você corrige os outros, mas não corrige a sua vida. É sério isso. A Ana foi lá e entregou o menino na mão de um líder. Mas um cara que não conseguia cuidar dos próprios filhos. E a Bíblia diz assim, que os filhos de Eli fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E termina assim, e o seu pai jamais os contrariou. É um cara que sabe ensinar o filho dos outros, mas não consegue cuidar da própria casa. É um cara que sabe cuidar da família dos outros, mas não consegue cuidar da própria família. Que é capaz de corrigir o outro, mas é como o Sócrates diz, né? Conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, a gente quer para os outros. Então, isso é uma disfunção. Porque o caráter dos filhos de Eli nunca foram tratados. Olhe para mim aqui, meu irmão. E educar o filho dos outros é a coisa mais fácil. Corrigir o filho dos outros é a coisa mais fácil. Quando a gente não trata as feridas da família. Quando a gente não trata o caráter da família. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmão? Isso é uma coisa séria, né? Então, quando você não trata isso, mais cedo ou mais tarde explode dentro de casa, né? O que aconteceu com os filhos de Davi? O que aconteceu com a família de Davi? Reinava em Israel, mas não conseguia reinar dentro de casa. Governava em Israel, mas não conseguia governar a família. Meu irmão, e na minha opinião, irmão, esse tipo de líder não podia governar a igreja.
que a Bíblia diz que quem não cuida da sua própria casa, não pode cuidar da igreja. Quem não consegue liderar a sua casa, não pode liderar dentro da igreja. Quem não consegue governar a própria família, não pode governar dentro da igreja. Não pode dar pitaco, não pode falar nada. Porque não pode. Quando você pega lá os deveres domésticos de um presbítero, de um diácono, ele fala assim, ele tem que ser primeiro governar a própria casa. E depois governar a igreja. Então, a disfuncionalidade no caráter da família. Você olha para Davi, né? Ele tratou os filhos. Meu irmão, tem cabimento um filho ter interesse sexual pela própria irmã? É normal isso? Sim ou não? Agora, qual é o pior disso? O pai não perceber. Não perceber nada, não ver nada. Você quer ver outro problema? O menino tinha um confidente, e era um amigo, que não era um amigo, era um primo. Quem que era o primo? De Aminon, Jonadab. A Bíblia diz que Jonadab era um homem sagaz. Agora, como é que o filho de Davi andava com um mau elemento e o pai não viu? Não vê. Aí o menino violenta a irmã. O que Davi fez? O que ele fez? Corrigiu o filho? Não. O que pela lei de Moisés ele tinha que fazer? Matar o cara. Por isso que quando Absalão mata o irmão, ele não foi penalizado nem nada, porque ele executou a lei. Ele fez o que a lei te mandou fazer e que Davi não fez. Aí ele matou o irmão. O que o pai fez? Nada. A menina ficou lá sofrendo. Tamar foi violentada. E a Bíblia diz assim: Tamar esteve solitária na casa de Absalão, seu irmão. Ele tratou a filha? Sim ou não? Não. Curou o coração da filha? Apoiou a filha? Corrigiu o violentador? O que o irmão... meu pai não faz nada, eu vou fazer. Foi lá e matou o irmão. Quando ele mata o irmão, o pai foi lá, corrigiu o Absalão? Não. Foi lá alinhar a vida do menino? Também não. Foi lá tratar o caráter do menino? Não. Qual foi o resultado disso? Aquela amargura dentro do coração do filho foi crescendo. O pai não tratou. E Absalão se levantou contra o próprio pai. Roubou o reino do pai. Sabe o que aconteceu, que Absalão fez, o que Davi fez depois disso? A Bíblia diz assim que Davi chorou amargamente a morte de Absalão. E ele falava assim: Absalão, Absalão, meu filho, se eu pudesse, eu morreria no teu lugar. Mas não corrigiu. O papel, quer dizer, a falta do tratamento do caráter da família, a falta de cura e de restauração nas feridas da família. De não tratar essas feridas no coração dos filhos. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você entende que eu tenho uma menina que é uma princesa, mas ela se sente inadequada, ela se sente feia, às vezes, não é bem?
quando ela tinha um grupo de... O cabelo dela é lisinho, 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 né, Budi? E ela é toda princesinha, fala bastante. E umas amigas do colégio começaram a falar que ela era feia, que ela era desengonçada, que ela era isso, que ela era aquilo. E aquilo foi entrando dentro dela, a ponto dela não querer mais ir nem para o colégio. Qual é o papel? Assim, ó, a gente tem que te ajudar a afirmar ela, dar identidade para ela. Aleluia, aleluia. Sexto e último, que pode trazer disfuncionalidade, a falta de perdão e de reconciliação dentro da família. Vamos repetir: a falta de perdão e de reconciliação dentro da família. Quem matou quem na Bíblia? Todos os assassinatos da Bíblia foram dentro de quê? Dentro de uma casa. Caim matou Abel. Esaú desejava matar o irmão Jacó. José foi jogado no buraco pelos irmãos. Isso abriu o que dentro do coração de todos eles? Buracos enormes, feridas enormes. Você entende? Quer dizer, a gente trabalhar quando a gente vai para o encontro com Deus, qual a doença que mais normal? Eu faço isso há 19 anos. Orfandade, violência doméstica, filhos que têm problemas sérios com os pais, a maioria. Você leva a pessoa para o encontro, quando toca nessa família, nessa ferida aí, tem gente que chora, fica encolhido por causa disso. Então, Deus vai tratar essas coisas nesses dias aqui. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Espírito de Deus, nós queremos abrir essa conferência, Pai, e declarar que o Senhor vai trabalhar nesse lugar aqui, o Senhor vai curar as feridas, o Senhor vai alinhar as famílias aqui, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está disfuncional, tudo aquilo que está atrapalhado dentro das nossas casas, Senhor, traz ordem, traz restauração, traz cura, traz perdão, Pai, traz reconciliação, traz libertação nesses dias aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja um tempo de vida, Pai, um tempo onde os nossos corações vão ser profundamente tratados, profundamente, Senhor, mexidos, sarados, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, nós oramos por cada família aqui, por cada homem, por cada mulher que vai participar dessa conferência de família, Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que não seja letra, que não seja somente mais uma pregação, onde a gente ouve, mas seja espírito e vida, Pai. Que a sua palavra seja espírito e vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos quebrar toda violência doméstica, toda ira, toda gritaria que é produzido dentro das casas, Senhor. Nós oramos pelas famílias, nós oramos pela violência física, pela violência das palavras,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo espírito de ira, de gritaria, saia do meio das nossas casas, Senhor. Que haja ordem, que haja cura, Pai, que haja restauração, Pai, que haja, Senhor, o bem, Senhor, que haja um fôlego, Senhor. Nós não queremos o vento como herança, nós não queremos o vento como herança, nós queremos a prosperidade na nossa casa, Pai. Mas as nossas casas, às vezes, Senhor, estão comprometidas, Senhor. A vida financeira das nossas famílias estão comprometidas por causa da desordem familiar. Em nome de Jesus, Pai, restaura, Senhor. Nós não queremos herdar o vento, nós não queremos herdar o vento, nós não queremos herdar o vento, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, olha aqui para mim e pense nisso. A Bíblia diz assim: aquele que perturba a sua casa. Você pode ser uma fonte de perturbação dentro da sua casa. Você pode ser o pivô dos problemas dentro da sua casa. Você não acorda para isso. Às vezes o que está em volta de nós, problemas financeiros, é porque as coisas dentro de casa não vai bem. E Deus não é bobo. Deus não é bobo. E às vezes as pessoas acham que Deus é bobo, que Ele não vê essas coisas, que Ele não atenta para essas coisas. Quando a Bíblia fala assim que os maridos devem viver a vida comum do lar, com discernimento, tratando a mulher como o vaso mais frágil. Tem homem aqui que trata a mulher com coice, com grito, com berro. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Porque as coisas em volta, a herança de quem traz problema para dentro da sua casa é o vento. É o vento. Por isso que ele termina assim: as mulheres devem não ataviar sua vida com brincos, com aquilo que é exterior, mas ela diz assim: mas elas devem se revestir de um espírito sereno, como as santas mulheres da Bíblia viviam e andavam. E os maridos, eles devem amar suas esposas e tratá-las com dignidade, com respeito, Se seus filhos veem você tratando sua mulher desrespeitosamente, eles vão tratar sua mulher desrespeitosamente. Pode acreditar no que eu estou dizendo, porque é assim que acontece. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir o nosso Deus. Bem forte para Jesus. Nós vamos vencer as crises.